Olá, mais uma vez vamos parar um pouco para estudar sobre algo muito importante para a vida de qualquer cristão, que é sobre oração. Hoje nós vamos falar de mais um personagem na Palavra de Deus, a Rainha Esther. Eu me chamo Cristiane e convido você a, nesse momento, parar para poder pensar um pouquinho mais sobre a vida de Esther, como Deus usou essa serva dele para livrar o seu povo e trazer um grande livramento ao povo de Israel. Eu peço a Deus que você seja muito abençoada e abençoado, que você possa nesse momento se debruçar um pouquinho, parar um pouquinho, para poder, junto comigo, analisar, refletir e trazer algo de positivo para a sua vida, para a sua prática cristã, sua prática de oração, sua prática do jejum, que seja bênção na sua vida. Vou aqui compartilhar com você os slides, para a gente poder conseguir aos poucos e percebendo, analisando com mais clareza e que a gente possa fixar também, um pouquinho de cada coisa que a gente for falando nesse momento. Rainha Esther, uma vida impactada pelo poder da oração e do jejum. Muitos que a gente tem ouvido, dos estudos, falam muito sobre oração, mas Esther ainda tem um componente muito importante, que é o jejum, que muitas vezes a gente não fala muito, mas é muito importante, uma disciplina espiritual muito importante para a nossa vida. Então, o livro de Esther tem uma característica muito interessante, em nenhum momento você vai ver o nome de Deus sendo mencionado no livro de Esther, mas nem por isso não é a palavra sagrada de Deus, uma escritura sagrada de Deus. E nós podemos perceber, assim, de uma forma muito clara, a providência divina. A gente pode perceber isso tanto no personagem Mardoqueu ou Mordecai, de acordo com a tradução que você pegar, você vai ver ambos os nomes, um ou outro, e também na vida de Esther, como Deus foi providencial através da vida desses dois personagens. Quando a gente começa a folhear o livro de Esther, a gente começa a ver, o primeiro personagem que aparece lá é o rei Xerxes. Em algumas versões, a gente também vai ouvir também, ou melhor, ler, falando sobre o rei Assuero. E até em algumas encenações que a gente viu, ao invés de aparecer rei Xerxes, aparece rei Assuero. Por que dessa diferença? Xerxes é um nome grego, e o Assuero foi um governante da Pérsia, A gente pode ver também em alguns escritos, falar sobre ele. Então, o rei Xerxes foi filho de Dario I, neto de Ciro, que também, ambos os reis, a gente vê relatos no livro de Daniel, e o pai de Ataxerxes I, o mesmo Ataxerxes que aparece no contexto de Esdras e Neemias. Então, a gente vê que esses reis, foram reis muito importantes, entre os persas e os medos também. No início do livro, a gente percebe a autoridade do rei Xerxes. Quando a gente começa a folhear o livro de Esther, a gente vê que o primeiro personagem é Xerxes, falando da exuberância, das suas festas, das suas celebrações, e fala de uma festa que durou dias, e no ponto alto lá da festa, ele resolve chamar sua rainha, Vasti, para poder exibi-la diante dos seus convidados. E Vasti, acaba não indo, atender o pedido do rei, e ela é destituída do seu posto de rainha. Então, após a destituição de Vasti, foram trazidas para do rei as mais belas virgens de cada província, para que a que mais agradasse ao rei fosse escolhida como rainha. Quando a gente lê, essa descrição, essa situação em que o rei,
chama lá as mais belas virgens para poder fazer parte, né, do harém dele. Se a gente lê com muito floreio, a gente pode ficar pensando, que coisa mais linda, né? Esther foi escolhida como uma bela virgem, né, para ir para, né, fazer parte lá do palácio, né? Na nossa visão, né, um pouco romântica, a gente pode achar isso muito bonito, né? Ou a gente também pode achar isso uma aberração para os nossos dias atuais. Mas era algo que fazia parte da cultura deles, né? De repente, para as virgens, era algo assim, um cargo muito importante, né? Uma posição muito importante fazer parte do harém do rei. Então, a descrição lá no livro de Esther faz a gente entender que isso era uma honra, né? E as moças eram muito bem tratadas, né? Diz que o texto diz que elas iam ficar 12 meses em tratamento de beleza. Imagine, né? Nós participarmos de algo desse tipo, né? Ficar um ano só tratando da beleza. E foi assim na vida de Esther e dessas virgens, né? 6 meses se tratando com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, para que elas ficassem ainda mais bonitas. E, nesse contexto, aparece, então, Radassa, né? Radassa, judia, órfã de pai e mãe, criada por seu tio Mardoqueu como uma filha, foi levada para fazer parte do harém do rei Xerxes. Radassa significa mirta, é uma planta, né? O nome dela em hebraico, Radassa. E Esther, o nome, né, pelos medos, também provavelmente essa planta tinha esse nome, então por isso houve essa alteração do nome dela, até porque a gente sabe lá que Mardoqueu, quem criou Esther, ou Radassa, proibiu ela de falar que ela pertencia ao povo judeu. Proibiu e até mesmo de falar a origem da sua família. Mardoqueu era muito cuidadoso com Esther. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente vê que ele ficava lá sempre à porta do palácio para saber como ela estava. Então, ele levou Esther para o palácio, orientou e cuidou de Esther, observando se ela estava, como ela estava. A rainha Esther. E aí, o texto, né, de Esther 2, 17 e 18, vai falar como foi, então, esse encontro de Esther com Xerxes. Então, Esther, entre todas as virgens que haviam lá, ela foi a que mais agradou ao rei. Ela teve a aprovação do rei. Quando a gente lê antes um pouco também, a gente vai ver até que o eunuco que ficou responsável por cuidar dessas virgens também se agradou de Esther. Ele deu até um lugar melhor para ela lá no harém, moças para poder cuidar dela. E quando ela foi chamada, né, depois desse 1 ano, chegou a vez dela se apresentar ao rei, ele gostou mais de Esther do que de qualquer uma outra. E acabou, então, colocando a coroa real sobre a cabeça de Esther e tirando, né, ele já tinha tirado, destituído Vasti, ele acabou colocando Esther como rainha. E diz que ele deu um grande banquete, lá em Esther 18 diz isso, né? E o rei deu um grande banquete, banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias, distribuiu presentes por sua generosidade real. Então ele gostava, né, de se exibir, de mostrar para os outros que ele tinha uma grande riqueza, que ele era generoso, e foi assim que ele demonstrou também quando colocou a coroa sobre a cabeça de Esther. Mas havia lá no palácio um nobre, né, cujo nome era Amã, que odiava Mardoqueu. Por quê? Porque Amã, toda vez que ele passava, ele queria que as pessoas reverenciassem a sua presença. Queria que as pessoas, né, fizessem uma reverência. E Mardoqueu não fazia essa reverência e provavelmente estimulava também os outros judeus a não fazê-lo. Então Amã começou a odiar Mardoqueu de tal forma que ele engendrou, né, sugeriu ao rei Xerxes o extermínio do povo judeu, fazendo ele assinar um decreto irrevogável. Só que ele não falou para Xerxes que povo era esse.
Ele só dizia que era um povo rebelde, um povo incômodo, mas ele não disse qual era o povo. E, então, através desse decreto, que era irrevogável, ele decretou que, um determinado dia, todo o povo judeu deveria ser exterminado. E, com isso, não só o povo, mas dentro dele também Mardoqueu, que era o homem que Amã odiava profundamente. Então, Mardoqueu, depois que sabe, né, desse plano, desse decreto que foi afixado em cada província e também em Suzã, onde estava o Palácio Real, ele soube disso e ficou profundamente triste, né? Profundamente triste, se vestiu de saco, ficou sem comer, e Esther ficou preocupada, né? Por que ele estava daquele jeito, e procurou saber. E Mardoqueu foi lá e revelou para Esther qual era o plano de Amã. E diante dessa situação tão difícil, Esther dá uma resposta a Mardoqueu, que está lá em Esther 4, 15 e 16. Olha a palavra, né, que Esther diz diante de uma situação tão difícil. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então, essa resposta de Esther demonstra para nós que, além do favor de Deus que ela estava buscando através do jejum, ela também teve uma grande disposição. Então, as atitudes de Esther. Então, primeiro, antes de ela decidir, de agir, de fazer qualquer coisa, de se apresentar ao rei, antes de qualquer plano, ela se humilhou antes de agir. E ela pediu que jejuassem com ela. Ela não jejuou sozinha, ela não só pediu ajuda, né? Não foi aquele tipo de cristão que às vezes a gente vê que chega e fala assim, ora por mim, mas ele mesmo não ora por si. Ela não só jejuou, mas ela pediu também os outros para que jejuassem junto com ela. E nessa mesma disposição, ela declara, né, que se ela tivesse que morrer, ela morreria, né? Então a gente vê que Esther não foi escolhida por um acaso. Tudo o que aconteceu na vida de Esther foi providencial. Deus estava providenciando o livramento do seu povo. Ela agiu de forma estratégica, mesmo com as circunstâncias naturais a desfavorecendo. Então, após o jejum, Esther tomou a decisão de se apresentar ao rei, mesmo ele não tendo a chamado há mais de 30 dias. Então, ele, 30 dias já sem chamar a sua rainha, já era um indício que ele não estava, né, procurando a sua presença, mas mesmo assim, depois desse jejum, ela vai se apresentar ao rei. E ela corria um sério risco, porque, como o próprio livro de Esther diz, ela mesma diz, quando ela fala a Mardoqueu, que se ela se apresentasse ao rei e o rei não livrasse, né, ela da morte, ela poderia ser morta, só pelo fato de se apresentar ao rei sem ser chamada. Então, Deus age em favor de Esther. Depois que ela passa por esse período de jejum de 3 dias, ela, as suas companheiras, né, que cuidavam dela ali, também os judeus que moravam em Suzã, Deus começa a agir. Quando viu a rainha Esther ali no palácio, o rei, né, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então, Esther vai até o pátio onde o rei estava, se apresenta, e o rei, num ato de misericórdia, estende o cetro, livrando-a da morte. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino lhe será dado. Então, ali a gente já vê que Deus começou a trabalhar no coração do rei Xerxes. Deus deu a estratégia a Esther, programando um primeiro banquete ao rei. Então, Esther não chegou simplesmente, se apresentou ao rei, e diante daquela palavra favorável,
chegou para o rei e falou, olha, está acontecendo isso, né? Amã fez esse decreto, você assinou esse decreto e meu povo vai morrer. Ela não teve uma atitude desesperada. Ela foi estratégica. Oh, vem primeiro, você e Amã, venha, eu vou dar um banquete. E ele foi até o banquete. Primeiro banquete que ela ofereceu ao rei e a Amã. Amã, então, estava sentindo que ele estava sendo privilegiado pela rainha, né? Entre os nobres, ela chamou ele para fazer parte desse banquete. Mas, nesse interim, de uma noite para outra, o rei perdeu o sono e a gente vê como Deus trabalhou no coração dele. Por quê? Mardoqueu já havia livrado o rei Xerxes da morte quando houve uma conspiração, ele soube dessa conspiração para matá-lo, falou a Esther, e Esther revelou isso ao rei. O rei averigou e acabou descobrindo que haviam traidores que estavam querendo matá-lo. E, diante disso, ele não fez nada. Ele não honrou Mardoqueu. E isso incomodou o rei. Por quê? Porque quando ele perdeu o sono, ele pediu para que fossem lidas as crônicas, né, do rei, e ele perguntou ao servo, o que foi feito a esse homem, né, que me livrou da morte? Nada foi feito. Então ele ficou muito entristecido por ele não ter tomado nenhuma atitude de honra em relação a esse homem. Ele procurou saber e era Mardoqueu. E lá na história, né, a gente não pode ler todo o livro de Esther porque vai delongar muito tempo, mas Amã, né, se apresenta ao rei e o rei pergunta a ele o que deve ser feito ao homem que o rei quer honrar. E ele, né, achando que o rei queria honrá-lo, diz que deveria colocar uma capa real sobre ele e botar ele em cima de um cavalo todo enfeitado, que alguém puxasse dizendo, assim se faz ao homem que o rei quer bem e que quer honrá-lo, né? E ele, acreditando que era para ele essa honra, ele fala para o rei e o rei manda que ele fosse a pessoa que fosse puxar o cavalo, colocando Mardoqueu, o homem que ele odiava, sobre o cavalo e passando por toda a cidadela de Suzã. Então, Amã ficou ainda mais irritado com isso. Mas Esther, né, na situação em que estava, né, na iminência do extermínio do seu povo, então faz um segundo banquete. E nesse segundo banquete, aí sim, ela revela o plano que havia de matar o seu povo. Ela se humilhou, pediu por sua vida e também pela intervenção do rei na destruição do povo e revela que quem de fato queria fazer essa destruição era Amã. Apesar de não haver a possibilidade de revogar o decreto, o rei acabou, né, deixando que Mardoqueu ocupasse uma posição privilegiada no reino, diante de tudo que já havia acontecido, do que Deus permitiu que ele relembrasse, que foi Mardoqueu que tinha o livrado da morte. Então, ele deixa que Mardoqueu faça parte, então, da realeza, né, e fique abaixo, apenas abaixo dele, no grau de autoridade ali entre o povo. E Mardoqueu acaba elaborando um decreto onde o povo poderia se defender da destruição contra a sua vida. E Mardoqueu foi elevado no reino e se tornou o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Então, a história acaba com esse grande livramento. Agora, o que nós podemos aprender de lições para a nossa vida? Primeiro, antes de tomar decisões, devemos nos humilhar diante de Deus. Às vezes, diante de certas situações, nós decidimos, nós agimos e depois a gente pede a intervenção de Deus, não só para a situação que já estava difícil, mas até muitas vezes para consertar aquilo que nós fizemos de errado diante dessa situação. Mas a gente deve, antes de tudo, nos humilhar diante de Deus. Por isso, a vida de oração é imprescindível para qualquer cristão. Não tem como ser cristão sem ter uma vida de oração. Por quê?
Porque se você tem uma vida de oração, em todo tempo você vai estar pedindo a orientação de Deus a cada decisão que você vai tomar, a cada dia que você vai viver. Agora, se você não tem uma vida de oração, você não vai conseguir estabelecer esse elo com Deus ao ponto de entender a vontade de Deus para cada decisão tomada. Segundo, ter disposição em obedecer à vontade de Deus, ainda que tenhamos prejuízos em nossa vida. Se tiver que morrer, morrerei. Esther colocou em risco tudo, a sua própria vida, né? Nós, no tempo que vivemos hoje, às vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para muitas situações, e nós simplesmente negligenciamos a vontade dele. E quando nós fazemos isso, nosso prejuízo, às vezes financeiro, pode não ser algo real naquele momento, mas o prejuízo espiritual que nós vamos sofrer é muito maior. Então, nós não só devemos saber qual é a vontade de Deus, mas nós devemos ter a disposição em obedecer a essa vontade, ainda que tenhamos prejuízos materiais, né, prejuízos financeiros, às vezes um prejuízo da perda de um falso amigo, às vezes um constrangimento. Muitas vezes nós vamos ser constrangidos porque nós obedecemos à vontade de Deus. Terceiro, esperar o agir de Deus. Deus incomodou o sono do rei. Às vezes nós temos tanta pressa, a gente ora e já quer tomar a decisão, já quer realizar, mas muitas vezes nós temos que esperar. Esperar o agir de Deus para que nós possamos compreender exatamente qual a vontade de Deus e o momento certo da gente fazer, da gente agir. Muitas vezes Deus vai mandar que nós nos aquietemos e a gente vai ter que esperar o agir de Deus para que a gente possa tomar uma decisão dentro da vontade dele. Quarto, ser cooperador da providência divina. Às vezes a gente quer tanto algo para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa família, e que a gente esquece que nós somos muito mais do que pessoas buscando um status social, um conforto. Nós somos cooperadores da providência divina. Nós somos cooperadores da graça de Deus. O tempo inteiro que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser servos dele, ou seja, nós passamos a ser cooperadores dele, não simplesmente que ele seja o cooperador para que a nossa vida ocorra da vontade que nós queremos. É o inverso, né? Nós é que somos cooperadores dele. Diante de tudo isso, Deus colocou no meu coração algumas coisas que a gente deve assim, observar na prática do jejum. Que às vezes a gente fala do jejum, mas a gente esquece de orientar a forma adequada da gente jejuar. A gente, às vezes, fala em oração, mas às vezes a gente não fala do jejum. E jejum é uma disciplina espiritual também muito importante para a nossa vida cristã. Então, algumas diretrizes, né, algumas dicas são importantes. Primeiro, devemos nos preparar para realizar o jejum. Às vezes, né, na prática do jejum, às vezes a gente quer, de uma vez só, começar a jejuar dias sem se preparar antes. Então, existem algumas coisas que a gente tem que ter com clareza. Primeiro, existem vários tipos de jejum. Tem de abstinência parcial ou total de alimentos. E também a variação também no tempo de duração. Quando a gente fala em abstinência parcial, a gente pode citar, por exemplo, o jejum de Daniel, né? Que foi um jejum que ele só comia legumes e bebia água. É um tipo de jejum, é um jejum em que, de alguma forma, nós vamos afligir a nossa carne, mas não chega a ser o total de alimentos. Mas também há o jejum total, que é geralmente o que a gente faz, né, durante um determinado período de tempo. Antes de começar o jejum, também uma coisa muito, assim, ajuda muito, é a gente não comer muitas coisas industrializadas, muito açúcar, porque quando a gente vem de uma alimentação, assim,
muito tóxica, né? Quando a gente começa o jejum, o nosso corpo sente muito. E às vezes a gente vai ter muita dor de cabeça, às vezes tonturas. Quem ingere muito café, né, constantemente, também vai sentir muita falta do café. Então, é bom a gente diminuir, então, isso antes, para que a gente não sofra, né, tanto quando a gente começar a jejuar. E se a gente tiver algum problema de saúde, é melhor consultar o médico. Alguns médicos vão até orientar em algumas situações que é bom a prática do jejum. Eu me lembro que, por exemplo, algumas culturas, como a cultura egípcia, eles faziam jejuns, nem era com a finalidade espiritual, mas de limpeza do corpo, né? Já tinham essa prática para que o corpo pudesse descansar em um dia por semana, ou 2 vezes, não me recordo muito bem, mas eles tinham essa prática para que o corpo pudesse descansar também dos alimentos. A segunda dica, temos que ter uma atitude correta. Jesus falou isso, mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Essa versão é uma versão mais atualizada, né? Então, Jesus orienta que quando a gente for jejuar, que a gente não fique demonstrando isso. Por quê? Porque se a gente faz o jejum com a intenção, né, de aparecer, de mostrar que a gente é mais poderoso do que o outro, que a gente é mais santo do que o outro, o jejum perdeu a sua finalidade, né? Porque a finalidade do jejum não é para que a gente, de alguma forma, se exiba, mas muito pelo contrário, que a gente mantenha uma aparência normal, né, tranquila. Eu já até presenciei irmãos que, se perguntassem que ele estava em jejum, ele até decidia até parar com o jejum para que ninguém soubesse. Não, a gente não precisa ser tão radical, mas que não é, a finalidade não é se exibir, e sim, né, fazer essa prática você com Deus. Terceiro, dedicarmos mais à oração e à leitura da Bíblia. Mesmo tendo que manter nossas atividades, devemos aproveitar esse tempo ao máximo para nos alimentar de Deus. Jesus disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nesse momento, por exemplo, se você tem uma prática de assistir muita televisão, de você assistir filmes, o tempo que você tiver livre, se abstenha dessas coisas. Dedique-se à oração, à leitura da palavra, a louvar a Deus, com cânticos. Então, o intuito do jejum é você se alimentar de Deus. Se você, nas horas que você tem disponíveis, fora das suas atividades que você não pode abrir mão, né? Trabalho, cuidado com os seus filhos, com a sua casa, mas nos momentos que você não usa para poder se abastecer de Deus, também você vai ter um grande prejuízo no seu jejum. O seu jejum não vai cumprir o propósito dele. Adoração a Deus. A prática do jejum mortifica a carne, dá a direção, capacita para a obra de Deus, mas o mais importante é que através do jejum nos humilhamos e adoramos a Deus acima dos nossos desejos. No momento do jejum precisamos exercer o domínio próprio. Então aqui algumas coisas assim são muito importantes. Quando a gente vai jejuar, a gente sempre tem algo no coração, né? Por que mortificar a carne? Porque no momento do jejum é que você está... Davi fala isso, né? Que a gente está afligindo a nossa carne. A gente está dizendo para a nossa carne que ela não é mais importante do que Deus na nossa vida. Às vezes a gente precisa também de um direcionamento, como foi o caso de Esther. O jejum também acalma a nossa carne, fazendo com que a gente possa, através do Espírito de Deus e o nosso espírito se alinhar e Deus poder falar mais claramente conosco, dando a direção para alguma situação que a gente precisa. E também capacita para a obra. Por quê? Porque, às vezes, em determinadas situações, nós temos que estar realmente muito ligados, muito reverentes ao Senhor, muito humilhados perante Deus, para a gente entender que quem tem a maior autoridade na nossa vida é o Senhor. E a gente vê isso também, Jesus fala isso,
né, que algumas castas de demônios só sairiam com jejum e oração. Então, a prática do jejum também nos capacita para a obra de Deus. Mas o que é mais importante é que no momento do jejum, nós temos que entender que tudo que a gente faz naquele momento é para adorar a Deus, mostrar para o Senhor que Ele é mais importante do que a comida que a gente come, é mais importante do que o divertimento que a gente tem na nossa vida, tudo que temos na nossa vida, nada, conforto, nada do que pode trazer algum tipo de prazer para a nossa carne é mais importante do que o Senhor na nossa vida. E é importante também nós exercermos o domínio próprio. Por quê? Porque quando a gente começa a jejuar, começa a aparecer tantas situações que a gente precisa exercer o domínio próprio, que vai ser um momento assim de consagração de vida. Por quê? Porque a gente está naquela fragilidade, né? O não estar comendo. E, às vezes, há situações espirituais até que se levantam para poder impedir o nosso jejum e também a nossa própria carnalidade. É a luta de nós mesmos com a nossa carne. Por isso, nós temos que exercer o domínio próprio no momento do jejum. E as bênçãos da oração. Eu quis muito compartilhar isso também com os irmãos, que foram algumas bênçãos, né, que são citadas pela Elizabeth George, no livro dela, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com os irmãos. Que, primeira bênção, que a oração aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. É impossível um cristão viver e conseguir crescer espiritualmente sem a prática da oração. A oração provê um lugar para descansar nossos fardos. É no momento de oração que a gente pode colocar diante do Senhor tudo que está afligindo a nossa alma. Então, a oração é esse lugar. Como Jesus falou, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Então, naquele momento, Jesus estava colocando diante do Pai aquilo que estava afligindo a alma dele. E a oração é esse lugar. A oração ensina que Deus está sempre perto. Por quê? Porque no momento de oração você pode orar, fazer a sua oração dentro da sua casa, você pode fazer a sua oração no momento que você está indo para o trabalho e você vê daquela hora ali uma situação difícil, perigosa, você sabe que Deus pode ouvir a sua oração naquele momento. Mas isso não quer dizer que você não vai ter um momento específico do seu dia para a prática da oração. Você deve sempre ter um momento de encontro com Deus todos os dias, né? Assim como a gente marca um encontro com uma pessoa, a gente vai marcar um encontro com a pessoa de Deus todos os dias da nossa vida. A oração nos treina a não entrar em pânico. Por quê? Porque na hora que a gente vai orar, a gente compara, né? A gente começa a elogiar o Senhor, começa a ver quem Ele é, do que Ele fez, tudo que Deus é para nós e o que Ele já operou no passado da nossa vida, no passado da humanidade, entre os personagens da Bíblia, né? A gente não tem como a gente não ver a grandeza desse Deus. E quando a gente, na oração, exalta esse Deus e a gente coloca o nosso pedido ali, a gente vê que é uma discrepância enorme, né? A gente apresenta o nosso probleminha, né, diante de um Deus tão grande, então a gente aprende a não entrar em pânico. A oração muda vidas, a nossa e quem é o alvo das nossas orações. Então, a oração é imprescindível na vida de qualquer cristão. Ser cristão sem orar não é possível. Alguém já disse isso e isso é uma grande verdade. Irmãos, aí algumas fontes, né, de alguns livros que usei, se os irmãos quiserem consultar, sites também, é muito importante. Mas, irmãos, o mais importante é que a nossa vida seja uma vida dedicada ao Senhor, através da oração, do estudo da palavra e também do jejum, que é uma prática que não é
ordenança, como a oração e como a leitura da Bíblia, mas é uma fortaleza, uma disciplina espiritual que todos nós devemos ter para que nossa vida realmente possa, em todo tempo, nós possamos estar alinhados à vontade de Deus. Num tempo de tantos prazeres, de tanto conforto, a hora da gente se humilhar perante Deus é a hora da oração e também do jejum. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa falar o coração, que a cada estudo que está sendo ministrado de joelhos, né, que é o tema dessa série, possa abençoar a sua vida. Coloque em prática. Às vezes a gente ouve, mas a gente não coloca em prática. Coloque em prática. Prove e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E você pode, com certeza, experimentar um crescimento espiritual. Você vai poder experimentar, como eu também preciso, experimentar cada vez mais, nos dedicarmos ao Senhor, para que a gente possa ver as maravilhas dele na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe e que faça cada vez mais florescer na sua vida o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém?